Bom dia e a paz do Messias, chamado Cristo Jesus, para todos vocês, meus queridos e amados irmãos. E agora convido todos vocês para nós lermos juntos. Você aí, eu aqui, o 26º livro da Bíblia Sagrada, livro de Daniel, capítulo 8. Está escrito: no terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão impressionante, a segunda que me ocorreu. E nessa minha visão, parecia que eu estava na cidade de Susa, em hebraico, situada na província de Elam. Na visão eu caminhava nas proximidades do canal de Ulai. Então, levantei o olhar e avistei diante de mim, em pé junto ao rio, um carneiro com 2 chifres. Os 2 chifres eram longos, mas um era mais comprido que o outro. Entretanto, mais longo começou a se desenvolver. O mais longo começou a se desenvolver. Algum tempo depois do outro, fiquei observando o carneiro. Enquanto ele avançava para o ocidente, enquanto ele avançava pelo ocidente, a oeste, pois para o norte e para o sul. Notei que nenhum outro animal conseguia resistir-lhe, e ninguém era capaz de se levantar. Ninguém era capaz de se livrar do seu poder. Ele, no entanto, podia fazer tudo o que desejava, e a cada dia ficava maior e mais forte. Enquanto eu fiquei refletindo sobre isso, de repente um bode com um longo chifre entre os olhos veio do ocidente, do oeste, percorrendo toda a face da terra, mas sem tocar no chão. Ele se voltou na direção do carneiro, que tinha 2 chifres, o qual eu tinha observado em pé, parado diante do rio, e avançou contra ele com grande furor e violência. Eu o vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo com muita força e quebrava
os seus 2 chifres. O carneiro não conseguiu reunir forças para resistir-lhe, e o bode o jogou por terra e o pisoteou. Também não havia quem pudesse livrar o carneiro do poder e da coleira do bode. E o bode se desenvolveu muito e cresceu forte. Contudo, no auge da sua força, o seu grande chifre frontal foi quebrado, e no seu lugar lhe nasceram outros 4 chifres, também muito grandes, na direção dos 4 ventos da terra, e isto é, para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. E ocorreu que brotou-lhe também um pequeno chifre de um dos grandes chifres, e este cresceu muito para as regiões ao sul, para o oriente e também na direção de Disbe e a terra magnífica Israel. Cresceu assustadoramente, alcançou o exército dos céus e conseguiu atingir na terra, e conseguiu a terra, conquistou a terra. Algumas das estrelas desse exército e ainda as pisoteou, e ele tornava-se cada vez maior e mais forte, mais poderoso, até desafiar o comandante desse exército, quando supriu o sacrifício diário do holocausto oferecido ao príncipe, e destruiu todo o santuário e o seu templo. Todas as orarias, todas as honrarias foram prestadas a esse grande chifre. O próprio exército lhe foi entregue juntamente com o holocausto diário por causa do seu poder e a vitória da sua rebelião. O chifre tinha sucesso em tudo que empreendia, e a verdade e o direito foram lançados por terra. Então ocorreu que houve um Kadosh, ser angelical, Kadosh, ser angelical, que indagava a outro santo: até quando durarão os acontecimentos anunciados por esta visão? Até quando estará suspensa a verdadeira cerimônia do sacrifício diário e a rebelião?
abominável e devastadora prevalecerá. Até quando o templo ficará danificado? O exército do céu deverá se submeter ao poder do chifre e ambos serão pisoteados. Então ouvi a resposta: todos esses eventos passarão em 2.300 tardes. 2.300 tardes e manhãs. E então o Kodesh, santuário, será reconsagrado. Gabriel revela a visão a Daniel. Enquanto eu, Daniel, contemplava atentamente a visão que me fora dada e procurava compreendê-la, diante de mim surgiu alguém semelhante a um guerreiro e ouvi a voz de um ser humano que vinha da direção do rio Ulai e bradou Gabriel: revelai a este homem o significado da visão. Assim que ele se aproximou de onde eu estava, fiquei apavorado e caí prostrado com o rosto rente ao chão. Mas ele me acudiu e explicou-me: entendei o filho do homem. Eis que esta visão se refere aos tempos do fim. A guerra, rumores, tribulações, provações. Estou te revelando o que vai acontecer no futuro. Enquanto ele falava comigo, eu, com o rosto em terra, fiquei atordoado e em êxtase. Então ele tocou em mim e me ergueu. Levanta-te, ó filho do homem, levanta-te. E em seguida me disse: eu te revelarei o que acontecerá nos últimos tempos da ira, porquanto todos esses acontecimentos pertencem ao tempo determinado do fim. Sendo assim, os 2 longos chifres que viste crescerem na fronte do carneiro representam os reis da Mídia e da Pérsia, que vão lutar, guerrear, brigar uns contra os outros. Mas o bode peludo significa o rei da Grécia, e o grande chifre que lhe nasceu entre os olhos
é o primeiro rei. Os 4 chifres que se levantaram no lugar do que foi quebrado referem-se aos 4 reinos que brotarão da mesma nação, mas não com o mesmo poder dele. Então, no final do império deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao seu extremo, um rei um rei de semblante violento e cruel, mestre em astúcias e capaz de discernir enigmas e mistérios, se levantará. Ele se tornará muito poderoso. Todavia, sua majestade não virá de si mesmo. Destruirá terrivelmente sem a menor piedade e terá êxito em todas as suas pelejas. Derrotará homens poderosos e exterminará o povo santo. O mal já está à porta. O mal já está batendo, destruindo. E o povo estão com os olhos fechados, obstinado pelo sucesso. Ele enganará muitos e de todas as formas, com extrema arrogância, se sentirá o maior de todos os homens. Destruirá uma multidão de pessoas que nele confiaram, para viver em paz, e ousará se insurgir contra o príncipe dos príncipes. Contudo, ele será derrotado, mas sem a intervenção de mão humana. Quem então o destruirá? O Messias, o Filho de Deus, o perverso, será destruído por ele. E finalmente, quanto à visão das tardes e das manhãs que te foi comunicada, eis que é de fato verdadeira. Eu, porém, sela a visão, guarda segredo por hora, porquanto tudo isso se refere ao futuro distante. Eu, Daniel, desmaiei de exaustão e adoeci por vários dias. Depois me recuperei e voltei a tratar dos negócios do rei. Fiquei perplexo e acerca da visão, porquanto aquele enigma estava além da compreensão humana. Aleluia, glória a Deus. Meus queridos amados irmãos, o mal já está à porta.
sempre esteve à porta, batendo, querendo dominar o ser humano. E como lemos, vocês ouviram, cabe nós rejeitar, porque o que foi dito, é que o mal ele vai ter que liderar, mas será destruído. Não é para sempre. Quem vai destruí-lo não é humanos, é o próprio Filho de Deus, que virá e o destruirá. E daí dará a vitória aos filhos de Deus, aos seus irmãos, que somos nós. É a nossa esperança. A nossa esperança é que o mal seja logo exterminado e que nós venhamos viver todos em paz, fartos de amor, de alegria, de paz, saúde, de união e compreensão. A nossa alegria será completa quando o Filho do Homem destruir o mal. Quem é o mal? O diabo. Nós só devemos rejeitá-lo todos os dias, todas as horas, de todo instante. É melhor dizer, falar a verdade, que nós temos que... O melhor é nós rejeitar o diabo todo instante, porque ele vive ao derredor, bramando como um leão, querendo matar os filhos do reino. E agora, meus queridos amados irmãos, fiquem com a gloriosa paz do Messias, chamado de Cristo Jesus. Amém.